Eu sou leitora desde que eu comecei a ler, os livros sempre estiveram na minha vida e eu nunca li Harry Potter. Pode vir me julgar nos comentários porque hoje eu vou confessar tudo aqui pra vocês. Olá, minhas paixões, tudo bem com vocês? Que bom ter vocês aqui de novo comigo. Eu falo que bom ter vocês de novo porque se você me acompanha toda semana aqui no canal, deve ter percebido que já faz 2 semanas que eu não posto nada por aqui. Então, eu sumi porque eu estou muito ocupada profissionalmente falando e aí eu tive que deixar os vídeos de lado um pouquinho, mas por favor, torçam por mim para que eu não precise mais deixar de gravar pelo menos um vídeo por semana aqui pra vocês. Então, o vídeo de hoje é sobre um tema que eu acho que muita gente vai me entender e talvez vai gerar muita pedrada por aqui também, porque muita gente pode me criticar. E eu vou trazer aqui um total de 5 livros de séries enormes, super famosas, super conhecidas, que todo mundo já ouviu falar, ou todo mundo já assistiu a adaptação, ou todo mundo já viu algum meme sobre elas, e eu, como leitora, nunca li. Pois é. E o motivo de eu confessar isso nesse vídeo não é só pra confessar tal e pra levar pedrada de alguém, mas sim pra falar sobre uma cobrança que eu particularmente acho meio boba que existe no meio dos livros, de que a gente precisa ler aqueles livros que são considerados essenciais pra todo leitor, quando na verdade não é bem assim que funciona. Eu, por exemplo, gosto muito de ler histórias que simplesmente me interessaram, então muitas vezes eu já li histórias que foram muito faladas por todo mundo, best-sellers, mas também tem algumas histórias que eu simplesmente sou uma das poucas pessoas que conhecem e aí eu quero muito falar sobre elas pra vocês também. Antes de eu começar aqui, eu quero lembrar vocês que os créditos estão sempre na descrição e não se esqueça de se inscrever no meu canal. Assim você não perde os próximos vídeos, então bora lá falar desse vídeo aqui. Vamos começar com talvez a mais polêmica de confessar, talvez? Crepúsculo. Pois é, eu nunca li nenhum dos livros da Stephenie Meyers. Pois é, eu não sei nem pronunciar o nome dela. E olha, a gente sabe o tamanho do fenômeno que Crepúsculo foi e ainda é, né? Dividiu casa, dividiu geração, dividiu o pessoal em Team Jacob, em Team Edward. Deixou os 3 protagonistas lá, né? O Taylor Lautner, o Robert Pattinson, a Kristen Stewart, todos muito mais famosos do que eles já eram mundialmente famosos. E de certa forma eu nunca parei pra pensar o porquê que eu nunca li Crepúsculo. E a verdade é que eu simplesmente nunca tive a oportunidade ou nunca criei a oportunidade de realmente ler essa saga. Eu não sei vocês, mas muitos dos livros que eu tenho, ou eu comprei em momentos que, sei lá, eu fui numa livraria e aí eu vi aquele livro, vi a capa, gostei mais ou menos da sinopse. Ou muitas vezes eu nem li a sinopse, era só a capa e eu levei o livro. Ou muitos deles eu ganhei de alguém, ou às vezes alguns livros vieram em caixinha de assinatura de livros. Então, nem sempre eu escolhia 100% as histórias que eu ia ler naquele momento. Então eu nunca falei assim, eu preciso comprar Crepúsculo pra mim ler. Eu já tive a vontade, sim, mas eu nunca peguei pra ler de verdade. E muitas vezes eu parei pra pensar, nossa, eu poderia um dia pegar pra ler pelo menos o primeiro livro da saga, porque se ele ficou tão famoso, algum motivo tem, né? Então eu poderia conhecê-lo? Sim. Não sei, talvez. E a minha nota de vontade de ler ele hoje eu acho que um 8. Não vou dizer um 10, porque eu não tô tão empolgada assim pra ler, mas eu tenho muita vontade, sim, de conhecer a história de verdade, sem ser só os filmes, que eu já vi todos várias e várias vezes, principalmente na época que lançou, que passava direto, e eu assistia demais na televisão. Agora, a próxima confissão dói um pouco mais pra mim falar aqui pra vocês, porque é uma saga que praticamente definiu a infância e a adolescência de muita gente, e eu acho que muita gente ama. Inclusive, eu tenho todos os livros na minha estante e eu nunca li, ou seja, nessa situação aqui não tem nada a ver com falta de oportunidade de leitura. E ela nada mais é do que Harry Potter, como eu já falei aqui no início do vídeo. Mas por que eu nunca li Harry Potter? Então, gente, eu já comentei aqui com vocês em outros vídeos, eu tenho um pouco de dificuldade na leitura de alguns livros de fantasia. Eu não sei ainda direito por quê. Porque eu já li livros de fantasia sim, eu gosto de ver histórias, assistir adaptações de fantasias, mas na hora que eu vou ler, muitas vezes eu travo na história, eu não sei por causa das descrições, eu não sei se é por causa que talvez minha cabeça não consiga imaginar tanto assim, não sei, eu ainda não consegui descobrir isso, eu acho que também depende de autor, de escrita de livro, de saga, enfim.
Mas o Harry Potter eu já li o primeiro livro, então calma. Quando eu falei assim que eu nunca li Harry Potter, a real é que pelo menos o primeiro livro eu já li, tá? Que é o A Pedra Filosofal, acho que é, não sei. Mas o restante eu não continuei, porque na época que eu tava lendo, eu terminei de ler o livro e eu simplesmente não continuei. E eu acho que isso também não ajuda muito, né? Porque se você tá lendo um livro e vai já direto pra próxima continuação, talvez seja até um pouco mais fácil de você entender. Mas eu deixo bem claro que eu ainda tenho vontade de conhecer todos os livros, porque eu sei que os primeiros são muito mais infanto-juvenis e os outros já começam a ser histórias um pouco mais sombrias, não tão adultas, mas dizem que já são histórias mais, entre aspas, pesadas e que talvez, eu acho, pelo meu gosto literário, eu gostaria muito mais do restante da saga ali, acho que são 8 livros, né? Ou são 7? São 7 livros, eu confirmei aqui. E vamos ver um dia, quem sabe, não é verdade? Minha nota de vontade de ler, eu confesso que é um pouco menor do que Crepúsculo, então eu dou um 6, talvez. Hoje eu dou um 6. Agora, a terceira série da lista, eu não sei se é uma série exatamente a forma de chamar, que é As Crônicas de Nárnia. Pois é, eu nunca li nenhum livro das Crônicas de Nárnia, que é do C.S. Lewis, são 7 livros no total. Foram lançados nos anos 50, gente, eu só descobri isso agora que eu fui gravar o vídeo pra vocês e eu dei uma pesquisada sobre o livro. E o mais legal é que influenciaram outros autores gigantescos que eu nem fazia ideia, como por exemplo o próprio Tolkien, que escreveu, né, O Senhor dos Anéis, Hobbit, etc., que muita gente conhece também, e era amigo pessoal do Lewis, então eu não sabia disso, gente, desculpa, eu sei que tem um cachorro latindo aqui no fundo, espero que não esteja atrapalhando muito o vídeo, mas é como eu falei pra vocês, está uma correria, então esse é o momento que eu consigo gravar o vídeo, então me desculpa por esse cachorro latindo no fundo. E aí o motivo de eu nunca ter lido esse livro aí, no caso, é porque eu realmente nunca tive a oportunidade de ler ele também. Confesso que algumas vezes que eu fui na livraria, eu cheguei a pegar o livro na mão pra levar e eu acabei não levando. E também porque eu tenho uma trava, eu sei, isso é muito bobagem minha, mas que quando eu já assisti o filme, fica mais difícil de eu ler o livro. E eu percebi que isso aconteceu muitas vezes, então acaba que eu passo longe de alguns livros que eu já vi os filmes. Mas eu percebi que com o tempo eu estou me acostumando, então eu acho que a possibilidade de eu ler esse livro hoje é muito maior do que no passado. Afinal, a gente vai mudando de gostos, de vontades, até mesmo de manias, porque eu acho que isso é uma mania minha. Mas enfim, é isso. Então a minha nota de que talvez eu possa ler as Crônicas de Nárnia, eu acho que é algo mais semelhante a Crepúsculo. Eu dou a nota 8 porque eu realmente gostaria de conhecer, porque são histórias muito ricas, né? Já a quarta série aqui da lista seria O Acordo, da Ellie Kennedy. Sabe aquele primeiro livro da saga de Off-Campus? Então, eu nunca li nada sobre essa saga, vocês acreditam? E já tive oportunidade diferente dos outros, porque logo lá no início, quando eu ganhei o meu Kindle, eu simplesmente tinha o livro lá de graça pra baixar e eu não baixei e eu não li porque eu não gostei da capa. Gente, vocês acreditam que o negócio tá famoso hoje e simplesmente eu não peguei porque eu não gostei da capa, gente. Ai, meu Deus. Pra você ver como o tempo passa e eu nunca li, enfim. Eu vou ler um pouco aqui da sinopse porque como é uma história que eu não conheço muito, só pra gente se adentrar aqui. A história é sobre um acordo entre a Hannah, uma estudante de música, e o Garrett, astro do time de rock da faculdade. Ela ajuda ele nos estudos e ele finge namorar com ela para ajudar a chamar a atenção do crush dela. É aquela mistura clássica de romance universitário com muito humor e química, e mesmo com toda essa explosão de popularidade recente por causa da série, eu nunca li um livro, gente. Pois é, vocês acreditam? Nunca li. Nunca li nada, não sei nada, nem vi nada, ter todo mundo falando assim. Eu sei que na verdade é algo mais adolescente, algo mais teen. Talvez você que esteja assistindo a esse vídeo nem se interessaria por esse livro. E talvez muitas vezes eu também não, porque eu acho que eu já passei um pouco dessa fase de ler livros mais teen. Mas não tem problema nenhum, então a nota de que, vontade de que talvez eu leria esse livro, eu deixo entre 6 e 7. Ficaria perto de Harry Potter e passando um pouco de Harry Potter. Mas é perto de Harry Potter porque a vontade é a mesma, mas passando um pouco porque as pessoas elogiam tanto que eu acho que será que eu tô perdendo
alguma coisa tanto assim? Não sei, você vai me dizer. E agora vamos fechar a lista. Eu confesso que eu já até perdi a contagem do que eu tava contando aqui. Eu acho que eu tô na quinta. A opção da lista é a quinta. Deixa eu confirmar aqui, sim, é a quinta. Então, essa opção eu deixei por último porque é uma opção um pouco mais adulta, uma opção um pouco mais difícil de ler, eu acho que em comparação às outras. E é uma que eu já comecei a ler o primeiro livro, eu tenho ele aqui na minha estante, então a gente já começa falando que não foi falta de oportunidade, assim como Harry Potter não foi falta de oportunidade. As Crônicas de Gelo e Fogo, que é os livros de A Guerra dos Tronos, né, de Game of Thrones, de George R. Martin. Então vamos falar um pouco sobre isso. E praticamente essa série, ela reinventou o que a gente conhece sobre fantasia, né, mais especificamente sobre fantasia épica, porque foi uma série de livros mais recente em comparação às outras fantasias que faziam parte aí do mesmo subgênero, né? E pesquisando pra fazer esse vídeo, eu descobri que o primeiro livro saiu em 96, é isso mesmo? Gente, esse livro é mais velho que eu, né? Mas também eu não tô muito nova mais, não. E aí, por que que eu não continuei lendo? Porque muita gente sabe que esse livro exige muita dedicação e muita atenção e concentração. Não é um livro de leitura fácil, ele é dividido os capítulos de personagem em personagem. Então, a cada capítulo vai acontecendo algo que tá ali na vida daquele personagem, né? Nem sempre mistura os outros personagens, pelo menos não no início que eu tava vendo. Acredito eu que só depois começa a misturar, né? E aí, o que acontece? Quando você vê, você já leu, sei lá, 6 capítulos de 6 personagens diferentes. E aí você precisa relembrar o que estava acontecendo na história daquele personagem. Então, exige muita atenção, muita dedicação. E eu acho que quando eu fui ler, eu não estava muito disposta a fazer isso. Acredito eu que hoje, gostando de analisar a estrutura dos livros, eu acho que vai ficar muito mais fácil de eu fazer isso um dia. E aí, a minha nota de vontade de talvez ler Game of Thrones um dia, que na verdade não é Game of Thrones, tá? Muita gente erra nisso, que é As Crônicas de Gelo e Fogo. A minha nota, eu acho que é nota 9. Sim, eu acho que fica até acima de Crepúsculo, acima de As Crônicas de Nárnia, justamente porque eu já comecei a ler a história e é legal, sim, é muito legal, só realmente precisa de mais atenção e tempo. E você ter paciência, mesmo que você demore pra ler aquela história. Então é isso, gente. Foram 5 sagas gigantescas, super amadas, que eu simplesmente nunca li, mas a gente sabe que eu ainda tenho tempo pra ler quando eu precisar, quando eu quiser. Que isso é muito importante. Eu não preciso ler simplesmente porque as pessoas falam que é essencial. E eu acho que essa pressão dentro, né, do pessoal que gosta de ler é ruim, porque acaba afastando tanto o pessoal que gosta de ler, quanto aquelas pessoas que talvez queiram entrar no mundo da leitura e ver que tem umas pressões que não tem nada a ver com nada, né? E ler é o que eu sempre digo, é sobre prazer, é sobre escolha, é um hobby. Eu, no meu caso, eu gosto de ler pra aprender também, né? Eu gosto de ler pra tirar alguma coisa legal daquela história, mesmo que a história às vezes seja um clichê. Mas a gente sempre tem alguma coisa pra aprender nas histórias, pra conhecer, de culturas que a gente não conhece, de sentimentos que a gente, de repente, não sabe nem descrever, que outras pessoas, que outros personagens já passaram e que muitas pessoas por aí podem estar passando também. E se você quiser entrar na polêmica aqui junto comigo, pra você tomar pedrada junto comigo, deixa aí nos comentários se você não leu alguma série ou algum livro em específico que o pessoal com certeza te julgaria muito por você não ter lido. E novamente o cachorro tá participando aqui do vídeo, eu já até terminei o vídeo, mas o cachorro tá participando ainda. E é isso, deixa aí a sua lista da vergonha, assim como eu deixei a minha por aqui. E olha que essa lista da vergonha que eu deixei aqui, ela tá pequena, tá? Porque eu tenho uma lista da vergonha muito maior de livros que, na verdade, eu nem tenho vergonha de nunca ter lido. E, por favor, lembra de deixar o like se você curtiu esse vídeo. Até o próximo!